como é que isto começou? Eu sentia que tinha, tipo, algum problema com a comida. Tipo, ou melhor, é uma coisa, tipo, muito... é tipo um ciclo, percebes? Eu era, tipo, ou tudo, ou estava, tipo, super certinha e só comia, tipo, alface ou o que eu achasse que era que me fazia bem, estás a ver? Super, tipo, regrada em termos de horas para comer, o que comias, tipo, as quantidades. Só que aquilo estava-me sempre, tipo, a matutar a cabeça. E sempre a pensar nisso, não é? Sempre a pensar nisso, sempre, sempre. Então era tipo, eu pensava assim, agora tenho que ir fazer o quê? Tipo, tenho que ir fazer uma coisa qualquer, pá, mas espera, mas tenho que levar comida, mas o que é que eu levo? Porque se agora estou muitas horas sem comer, o que é que eu faço? Porque depois quando comia, tipo, imagina que estava tipo mais de 3 horas ou 4 sem comer. Depois quando comia já pensava, pá, olha, tipo, já está perdido, estragado, já está por 1000. E eu via tipo as doenças do comportamento alimentar e eu pensava, tipo, mas eu não sou anorética. Eu não sou bulímica de género, porque nunca vomitei, sabes? Então não há de ser nada de especial, não é? Sabes? Então, de género, eu pensava assim, mas o que é isto? Oh, Joana, mas eu longe de saber que era tipo uma doença. Então, se houvesse tipo um desejo que eu pudesse pedir, tipo, não era ficar rica, sabes? Era tipo lá o peso. E ser tipo isto de tão... Só quem passa por isso chega a ser triste, sabes? Sim, eu sei. Tão estranho, chega assim Eu sei. a ser triste. E pronto, olha, e surgiu por aí. E então, e este canal pensei assim, olha, acho que tipo, isto tem que ser uma coisa falada, tem que ser um assunto falado, porque eu acho que sinto muito isso, sabes? Joana, nunca ninguém, tipo, tipo, eu não sabia, aquilo foi tipo uma sorte, eu estar a ouvir aquele programa de manhã e pronto, e ter pensado nisso, porque eu pensava mesmo, pá, isto não se encaixa em lado nenhum, nem é uma coisa, tipo, normal, vá, eu tipo pensava assim, sabes? E é de género, pá, isto tem um nome, isto tem uma doença, portanto eu não sou tipo doida da cabeça. Mas sabes que eu sempre achei isso, eu achei sempre isso, e aliás eu noto isso nas pessoas com quem eu trabalho. Isto é um bocado a questão de ter sorte ou não de contactares com isso, porque senão a maioria das pessoas acha só que é preguiçosa, não tem. Não é? Mas sabe, os profissionais de saúde têm muito essa ideia também. A gente fala sobre isso, mas eles têm muito essa ideia, infelizmente, e os doentes dizem isso. Sabes? E julgam muito também, não é? Não têm tipo os conhecimentos, tipo a dizer, olha, tipo é gorda, tipo é mesmo assim, olha, tipo é gorda porque quer, tipo é gorda porque come e não faz nada, não Quantas é? vezes eu ouço dizer, olha, eu vim para aqui já um bocadinho por desespero porque o meu médico de família diz-me fecha a boca e anda a pé. Isto é a frase que eu mais ouço no dia a dia. Não é? Pois, Joana, tu deves ter a experiência. E quando começam realmente a esforçar-se e a perder peso e a ver que realmente alguma coisa não estava bem, porque quando começam a ver que as coisas começam a funcionar e que realmente dá para perder peso de forma saudável e com resultados, sem dietas malucas, sem coisas muito abruptas, depois realmente começam a perceber, ok, se calhar, primeiro há muito mais gente nesta situação, porque depois quando começam a perder peso, depois as amigas começam a notar, os familiares começam a perguntar o que é que fizeste, porque é que desta vez funcionou, e sem falar que começam a aderir muito mais àquilo que nós dizemos, porque isto é um ciclo vicioso, tu começas a ter resultados, começas a aderir mais. Começas a aderir. Só que depois, também é assim, eu digo sempre isto aos doentes, é difícil nós pedirmos que eles tenham resultados, também não os ajudarmos. É muito difícil, porque muitas vezes aqui, e às vezes a falha de muitos profissionais de saúde é não procurarem a origem do problema, sabes? E esta área é muito difícil porque nós muitas vezes temos que mexer com muita coisa. Não é só com a parte fisiológica, não é só com a parte endócrina, envolve muito a parte psicológica. Muito. Joana, isto a comida tipo, acaba por ser tipo a consequência de algum problema maior, não é? Portanto, não é só mexer na comida e fazer um plano nutricional que vamos lá. Sabes, eu digo muitas vezes aos meus doentes, isto aqui começa por ser um plano para perder peso, em muitos dos casos, mas acaba por ser muito, muito mais do que isso. E eles próprios dizem, isto é uma reviravolta à vida dele. A vida, não é? Tipo a dinâmica, tudo, não é? Sim. Eles acabam por dizer, olha, eu vinha só para perder uns quilos, já nem tinha grande esperança, vinha só ver o que é que isto dava. No fim, e se tu imaginasses a quantidade de pessoas que no fim acabam por pôr em perspectiva a vida que têm, o casamento por não ser feliz, as amigas de quem não gostam ou já não gostavam há muito tempo porque só diziam mal umas das outras, os pais tóxicos, tanta gente. E começa com uma dieta. Supostamente, acham eles com uma dieta. Exatamente. Mas depois, com a perda de quilos, volta a autoestima outra vez, que já estava desaparecida há muito tempo,
volta outra vez a pessoa a vestir-se bem, a maquilhar-se, a voltar a comprar roupa que já não conseguia há tanto tempo, isto mais nos casos de obesidade. Mas muitas vezes, e como eu já tinha dito, muitas vezes os casos de obesidade estão ligados à compulsão alimentar. E nós só conseguimos tratar uma quando tratamos a outra. E isto é sempre, e isto é óbvio, só que não é assim, nem todos os profissionais, isto é assim, depende muito da abordagem que cada pessoa tem. Eu falo um bocadinho da minha experiência, mas é assim que eu penso, que eu acho que devemos fazer. Ser, não é? Sim, porque eu acho que tu tens que perceber a etiologia do problema e tens que falar com a pessoa. Isto nunca é chapa assim para toda a gente. Nunca é. Há sempre um motivo para a pessoa ter excesso de peso ou para ter compulsão alimentar. E o ideal é. Pode ser, a pessoa pode ser obesa ou pode ter uns quilos a mais e também não conseguir gerir a vida, não é? Exatamente. Não é preciso ter 20 quilos a mais ou 30 para também sentir sempre estas forças, não é? Sempre esta culpa, sempre este sentimento com a comida. Sim. E às vezes nós olhamos para uma pessoa e achamos que ela está ótima, está impecável, mas não é isso que ela sente. E o mais importante é nós percebermos a imagem que a pessoa tem, a própria imagem e aquilo que a pessoa tem em relação ao próprio corpo. Fora de julgamentos, fora daquilo que achamos que é certo ou errado, porque isso a nós não nos diz nada. Aliás, nesse caso, a anorexia e a bulimia são bons exemplos disso. Nós olhamos e vemos e achamos que a pessoa está magríssima e a pessoa para ela nunca está magra o suficiente. Nunca está. Exatamente. Portanto, isso às vezes para nós é muito óbvio, mas para a pessoa não é. Aí o importante é, e aí é um caminho longo e trabalhoso e exige um trabalho de equipa longo, porque eu acho que aí tem que ser trabalho de equipa entre os profissionais e a pessoa. Aí a bata branca não põe ninguém em cima de ninguém, estamos todos no Joana, mesmo. e tem que ser a pessoa no centro da questão, não é? Não é dizer, olha, acho que devia fazer isto, pode-se aconselhar, mas se a pessoa não perceber o porquê, também não vai aderir, não é? Sim. E eu sinto isso muitas vezes, sabes? Eu vejo muitas vezes a mesma pessoa procurar ajuda num dado momento da vida e não tem grande adesão ao plano terapêutico, perde uns quilinhos ou faz umas alterações, fica por aí, passado pouco tempo deixa de ir à consulta ou deixa de responder e passado uns anos volta. E depois nós perguntamos porquê. Olha, porque realmente na altura não me empenhei, na altura não dei o meu melhor, mas já percebi que realmente isto funciona e tem mesmo que ser. E aí, de repente, tem resultados incríveis. Surge a mudança, não é? Surge... Tem Joana, que e as pessoas que te procuram, tu sentes que conseguem fazer essa mudança do estilo de vida e que é uma coisa depois contínua, ou seja, não é como nas dietas, não é perder 10 quilos ou 5 quilos, o que seja, e depois voltar a engordar. Conseguem manter isso para o resto da vida ou pelo menos controlar, não é? Sentirem-se bem. Eu vou ser sincera, eu acho que depende um bocadinho daquilo que a pessoa vai à procura. Porque há muita gente que vai ao médico para perder peso que espera a cura milagrosa e que espera que consiga, só com toma de uns comprimidos, perder peso. E, aliás, as pessoas muitas vezes dizem isso. E eu digo sempre, olha, se é disso que está à procura, se encontrar, diga-me, porque então já estou milionária da vida. Troque já, não é? Exatamente, é isso mesmo. Pronto, porque isso nós nunca conseguimos e não vale a pena. Se nós queremos ajudar a pessoa a perder peso ou tratar uma compulsão alimentar ou o que seja, vai ser difícil, provavelmente, vai ser penoso, sim, e vai exigir sacrifícios, sempre, sempre. E alguém que diga que não, provavelmente não está a falar a verdade. É verdade, não é? Pronto, e exige acima de tudo mudança do estilo de vida, sempre. Portanto, se a pessoa até aqui não conseguiu ter resultados, provavelmente há alguma coisa que ela não está a fazer bem até aqui. E há alguma coisa que vai ter que mudar. Agora, a diferença, e normalmente é sempre esse o nosso compromisso, de quem trabalha, ou pelo menos deve ser o de quem trabalha nessa área, e é aquele que eu tento sempre ter, é estar lá para a pessoa, para aquilo que ela precisar, esclarecer naquilo que seja preciso e trabalhar com a melhor evidência que há sobre quais são as melhores formas para atingir os objetivos. Porque muitas vezes a motivação começa toda no início, está lá toda e vai-se perdendo. E é importante a pessoa perceber que o caminho tem que se começar, tem que ser feito desde o início, mas é exatamente como tu disseste, não acaba com a perda de peso, continua sempre. Porque, como nós sabemos e como depois está a mais... manutenção, não é? Exatamente. O manter... Sim, porque a Às obesidade... vezes é bem mais difícil do que aquela motivação inicial, não é? A pessoa está motivada e depois... E há muitos casos em que as pessoas perdem muito peso e depois desleixam-se e acham que já atingiram o objetivo e depois o peso volta.
ou até em situações de alterações do comportamento alimentar também a pessoa fica equilibrada, deixa de ir ao médico e o problema volta quando há algum trigger ou alguma coisa, algum problema emocional. Portanto, todos estes problemas que acabam por andar muito de mãos dadas uns com os outros têm sempre que ser controlados. E às vezes as pessoas perguntam, isso significa que eu vou ter que andar no médico para sempre? Não, não significa. No entanto, se isto é um problema que incomoda a pessoa e que a pessoa sabe que exige alguma atenção da sua parte, se atinge um ponto de equilíbrio onde está bem, é importante que não descure. Quando as pessoas chegam até ti, as pessoas têm essa percepção, têm essa noção que se têm uma doença? Eu acho que nem sempre. Eu pessoalmente gosto de alertar sempre para os riscos da obesidade e para os problemas que podem vir no futuro. A maioria das pessoas que procura a consulta da obesidade vão mais pela questão estética, porque não fica bem, tem uns quilinhos a mais, ou porque há muitos anos que têm excesso de peso e nunca conseguiram perder. Mas depois, com o evoluir da conversa, depois quando começamos a escrutinar e a tentar perceber quais são os problemas de base, depois realmente acabam a dizer, pois realmente o meu pai tinha diabetes. O historial, não é? Tem toda uma família. Exatamente, pois, e foi uma coisa muito complicada, pois, eu não queria que isso me acontecesse, pois, e se calhar se eu não tiver cuidado daqui a pouco tempo isso vai me acontecer. Ou seja, não é assustar a pessoa, mas é alertar para que é uma coisa real. Que pode vir a acontecer se não mudar. E que acontece muitas vezes. E que acontece muitas vezes, porque nós sabemos que não é só a componente genética que importa, mas muitas vezes a questão ambiental aqui, ou seja, no fundo são os nossos hábitos, é o ambiente em que nós fomos criados, é aquilo que é normal para nós. Portanto, cabe-nos a nós, ok, fomos educados num certo ambiente, mas agora que percebemos que alguma coisa não está bem, temos que ser nós a mudá-lo. É mudá-lo. Ok. Portanto, mas eu acho que há pessoas que têm essa noção e vêm pelos riscos da obesidade. A grande maioria, eu acho que vai percebendo também quando vai notando melhorias. Quando começa a andar melhor, quando começa a respirar melhor, quando começa a notar mais resistência na parte cardíaca, aí sim começam a ter mais impacto. Mas eu diria que a maioria vai mais pelas questões estéticas. Neste momento, eu acho que sim. Sim. E tu sentes que é importante que a equipa que recebe essas pessoas, que a equipa também funcione como um todo, não é? Tanto a enfermagem, como a medicina, a nutrição, a psicologia, isso consegue, é ali um suporte à pessoa, não é? Porque ser só o médico ou ser só a visão médica, acho que não chegamos lá, não é? Só a cura pela cura, sem se falar. Sim. Eu acho que é muito importante toda a gente falar a mesma linguagem. Acho que é muito importante. Idealmente deveria ser a linguagem científica, mas isto é uma área que está constantemente em evolução. Estão sempre a sair coisas novas, sempre. Esta área, quase todos os dias saem estudos novos, depois há muitas correntes de pensamento diferentes. O facto de umas estarem certas não invalida outras, não faz com que outras estejam erradas. Agora, eu acho que o importante é saber adaptar para cada pessoa aquilo que é mais certo ou mais válido ou menos danoso, digamos assim. Agora, eu acho que estes são perfis de doentes, os doentes com obesidade ou com problemas de comportamento alimentar, são perfis de doentes que muitas das vezes já passaram por muitos profissionais, já sofreram alguns estigmas e às vezes já vêm desmotivados, já vêm assim um bocadinho para ver no que é que dá, já não têm grande esperança, olha, é mais um e vou tentar. Exatamente, falaram deste médico, falaram deste nutricionista, venho só ver no que é que dá, olha, e eles dizem isso, não tenho grande esperança, mas vamos tentar. Joana, desculpa interromper-te. Eu lembro-me, eu devia andar no secundário, por aí, e também sempre esta oscilação e as dietas. E eu lembro-me que fui a uma nutricionista, olha, até foi nos Lusíadas. E eu cheguei lá, Joana, foi assim a coisa mais, sabes, eu senti-me tão mal, porque eu cheguei lá e disse-me, então, eu estava com quilos a mais, e eu senti, eu tinha imensa vergonha, não é? Ter os quilos a mais, o de género. Claro. Vou lá, mas como é que eu vou, tipo, explicar... Joana, era sempre uma vergonha e eu sempre testei comprar calças, sempre testei, sabes, essas coisas. Sim. Percebo-me do género, pá, eu havia dias que por mim, tipo, eu nem olhava tipo, para o espelho, sabe, do género, tipo, deixa para lá, tipo, eu nem olhar para não ter que... E eu lembro-me que ela era uma profissional, ela chegou lá, deu-me tipo uma dieta, mas uma coisa tipo chapa 5, sabe? E eu pensei assim, tipo, ela está-me a dizer, eu disse sim, olha, cheguei cá. Mas não é possível olha, isto não valeu de nada, porque
porque eu até posso seguir e tem aqui até algumas coisas que eu gosto, mas eu não me vou manter aqui, tipo, eu não vou seguir isto, portanto sabes, ainda essa visão muito médica e muito, olha, é assim, é como tu estavas a dizer há pouco, olha, fecha a boca e começa a correr, ou fecha a boca e começa a fazer exercício. Era tão fácil que fosse tão simples, não é? Sim, ou dar um plano igual para toda a gente. Era toda a gente. Funcionava super bem. Estava toda a gente super saudável, não é? E não havia estas doenças. Se fosse só isto, se fosse assim, tão fácil. Exato. Era ótimo. Mas é muito mais complexo do que isso. E aí, embora não seja nutricionista, eu valorizo muito o trabalho delas, porque aí mas eu acho que acima de tudo o mais importante é tu estabeleceres a relação com a pessoa. E a partir do momento em que tu dás um plano igual para toda a gente, tu já estás a dizer que és mais um, não é? És mais um. É só mais um, exatamente. Tens que adaptar, tens que tentar perceber o que é que a pessoa consome no dia a dia, o que é que a pessoa gosta, o que é que não gosta, e acima de tudo tens que fazer alguma coisa execuível para teres a certeza que isso vai valer a pena. E isso eu acho que se aplica na alimentação, na medicação, no plano terapêutico, quando aconselhas como é que há de fazer o exercício físico, tem que ser com tudo. Porque se tu vais prescrever à pessoa o mesmo medicamento que prescreveste a 50 outras, ou vais-lhe dizer para correr numa passadeira 1 hora, como disseste ao rapaz de 20 anos que veio antes, não vale a pena. Eles vão olhar para ti e dizer... E se isso não se encaixa também na vida dela? Imagina que trabalha por turnos, imagina que tem outras responsabilidades, não é? Não é uma coisa fazível, de género. Correr 1 hora todos os dias, se calhar não é bom, mas se calhar andar meia hora dia 5 já é ótimo, se calhar já é, não é? Sim, eu faço muito esses acordos com os doentes e eu lembro-me das primeiras vezes quando eu comecei a dar as consultas, eu ficava muito atrapalhada porque eu sabia bem as coisas que eu tinha que fazer e o que eu tinha que dizer e tinha que pensar. E eu pensava, tenho que fazer entre X e X de caminhadas por dia, tenho que fazer entre X e X de calorias por dia, tenho que não sei, e eu tinha isto tudo na cabeça. As primeiras vezes em que me aparecia um piloto de avião e dizia, olha, eu faço voos de longo curso e não posso parar para comer. E pois, exato. E agora? E agora? Ou então apareciam-me, por exemplo, enfermeiros que me diziam, durante o turno da noite eu não consigo parar para comer, eu estou 8 horas sem comer, o que é que eu faço? E eu, pronto, agora estragaram o esquema. E não estava no meu roteiro. Pronto. E aí tive que aprender a contornar as situações, mas também percebi que se tu não tentares adequar à pessoa que tens à frente, ela não vale a pena. Porque as primeiras vezes que eu eventualmente tentei, então e se tentasse, não vale a pena, vou-lhe dizer que sim, mas não vou fazer, não vou fazer. Pois, as pessoas também são sinceras, não é? Exatamente. Portanto, mais vale tu à partida estabeleceres logo um contrato com a pessoa e dizer, olha, eu vou dar o meu melhor, mas também seja sincero. E é assim, eu digo sempre, normalmente nas minhas consultas eu digo sempre, olha, se não tiver feito ou se não tiver conseguido cumprir, mais vale dizer. Não estou a perder o meu tempo e está a pessoa a perder o dela, mas eu prefiro sinceridade. E normalmente, às vezes as pessoas dizem, e vai refilar comigo e vai ficar chateada. Não, eu não vou ficar chateada, não vou ficar de todo chateada. A única coisa que nós queremos temos o mesmo objetivo, é o bem da pessoa. Ponto. E fazemos o que for preciso. Eu digo sempre, nem que seja preciso fazer o PIN, que eu não faço, mas se for preciso, nós chegamos lá. O objetivo é sempre que consigamos chegar ao bem da pessoa. É sempre isso que nós queremos. E sentes, Joana, que as pessoas, é um ciclo, como tu estavas a dizer há pouco, que às vezes, se calhar, tipo aos 20 anos ou aos 15, nós queremos ajudar ou queremos pedir ajuda, mas não conseguimos, e depois quando temos 30, 40 ou 50, aquele sim é o momento ideal. E sentes que as pessoas, quando falam contigo e quando vão à tua consulta, se sentem comprometidas, mas é um ciclo, certo? Ou seja, não é uma coisa constante, não é, olha, isto correu tudo muito bem e corre tudo bem. Não, existem ciclos, existem fases. Sim. E falando nisso, eu normalmente explico sempre na minha consulta, isto tem muito a ver com as fases de vida que as pessoas vivem, sabes? E tem muito a ver também com a fase de motivação em que a pessoa está. Às vezes também acontece, nem sempre, normalmente mas nem sempre é a própria pessoa a procurar a ajuda. Às vezes vem porque um familiar insistiu muito, ou o esposo, ou o irmão, ou o que seja. E normalmente quando é assim, se a pessoa não estiver muito virada para isso, não vale a pena. Nós até podemos fazer o maior truque de magia à frente da pessoa, não vai resultar. Não vai resultar. Mas às vezes a pessoa volta a aparecer sozinha e diz, olha, lembrei-me que tinha vindo cá há uns tempos e realmente talvez agora eu consiga. E normalmente aí
quando a pessoa volta a fazer o tratamento e empenha-se a sério e compromete-se com tudo aquilo que nós combinamos, as coisas resultam. Mas eu gosto sempre de explicar isto às pessoas e isto também era uma questão que eu achava importante abordar. Esta relação com a alimentação e a questão da compulsão alimentar e etc., isto está muito ligado com o estado emocional da pessoa, muito. Ou seja, é normal que quando a pessoa está mais ansiosa, mais triste, mais deprimida, também esteja mais suscetível a que isto tudo aconteça, ok? Não quer dizer, claro, que quando a pessoa está mais nervosa ou mais ansiosa, vá disparar o peso. Não é normal. Mas nós que fazemos clínica nesta área e nós que estamos com doentes, reparamos, por exemplo, agora nesta altura de isolamento e em que estamos mais sozinhos, é o parar tudo e ouvirmos os doentes a dizer agora que estou em casa, estou a engordar, agora não faço nada, exatamente, a não ser comer, e aí o nosso papel é ajudá-los a encontrar estratégias para combater isso. Mas eu gosto sempre que os doentes que eu acompanho tenham essa noção. Não é errado que isto tenha altos e baixos. Aliás, a vida é mesmo assim, temos altos e baixos. Exatamente, nós não estamos sempre em cima nem estamos sempre em baixo. O importante aqui é que a pessoa consiga ir arranjando estratégias para lidar com isso, ok? Portanto, não faz da pessoa... Aliás, eu acho que, pelo contrário, torna a pessoa mais forte, primeiro que tudo por conseguir pedir ajuda. E não é um sinal de fraqueza, não é, Joana? Exatamente. De tentar e reerguer-se outra vez, tentar novamente. Sim. E eu tenho muitas pessoas que estão ótimas e quando notam algum sinal de maior cansaço, maior labilidade, estão mais sensíveis, voltam, olha, estou a sentir-me mais para baixo, acho que está a ficar tudo mais difícil de gerir, preciso de ajuda outra vez, ok, vamos a isso, precisamente para não deixar as coisas irem abaixo outra vez, porque às vezes é mais difícil deixar as coisas ir abaixo outra vez e voltar a levantá-las do que tentar mantê-las sempre à tona. Do que as pessoas também já terem essa percepção, não é? Que há ali alguma coisa... Exatamente. O que eu sinto, e na compulsão alimentar, é muito o tudo ou nada, é muito do género, imagina, eu esta semana ou este mês portei-me super bem a comer, que era o que eu estava, portar-me super bem, o que é isso? Mas era portar-me super bem e era fazer exercício. Sim, isso é muito comum, sim. E quando fazia exercício, eu ia tipo, se fosse preciso, todos os dias, tá? Tipo, todos os dias, e eu até pensava, não, se calhar vou tipo 2 vezes por dia, sabes? Tipo, bidiários, isto é de louco, sabes? Sim, mas é muito comum. Eu pensava muito assim. E quando estou no nada, é mesmo tipo nada, é mesmo do género, olha, tipo, nem me apetece, só me apetece comer coisas muito calóricas e era de género, quanto mais parada e quanto mais tempo dormisse, melhor... Sabes? Mais rápido o tempo passava, não é? Mais rapidamente o tempo passava. E é um ciclo, e é uma doença muito sozinha, sabes? Muito solitária. E eu acho que é preciso as pessoas terem essa noção e também haver profissionais que digam o que é que se passa, se isto é uma doença, então vamos falar dela, porque as pessoas sentem-se sozinhas. Eu sentia-me completamente sozinha. Nós conhecemos desde que estamos no curso de enfermagem. Queria-te perguntar como é que surgiu a enfermagem, que isto era a primeira pergunta, mas esta conversa tem sido tão boa. Como é que surgiu a enfermagem e como é que surge este tal mestrado em doenças metabólicas e do comportamento alimentar pela Faculdade de Medicina de Lisboa? Conta-me tudo. Então, olha, a enfermagem eu acho que sempre foi uma opção muito óbvia, porque desde pequena eu sempre soube que ia trabalhar ou que queria trabalhar a ajudar pessoas e que havia de ser num hospital, porque eu sempre adorei tudo o que fosse em hospitais e corte e costura. Sempre tiveste aquele bichinho do hospital. Sim, portanto eu sempre soube que seria por aí. O mestrado... É engraçado que, apesar de eu gostar muito desta questão do hospital e etc., quando ao longo do curso, e como tu sabes, nós fazemos montes de estágios, mas ao longo do curso eu fui tendo a oportunidade de experimentar vários estágios e em alguns deles eu fui contactando com esta realidade das doenças crónicas, com diabetes, com várias coisas que me foram despertando o interesse. E fui reparando que, embora eu goste muito da parte técnica e da parte instrumental e etc., eu também gostava muito da parte da conexão com a pessoa e da relação e da consulta. E eu achava, e ainda acho, que isso falta um bocadinho em enfermagem.
embora já comece a existir e embora já comecem a existir também muitas consultas de enfermagem e cada vez mais nós vemos também, até nos hospitais também já acontecem e tudo. Mas de família também, já exatamente, sim, sim. Mas ainda não é muito... Sim, mas parece que é um bocadinho ainda como apoio à consulta médica só. Exato. E do género, tipo, vai picar o dedo para a glicémia, vai pesar e vai fazer a medição da tensão arterial e pronto. E pronto, isto está bom, não é? Pronto. E eu acho que eu, sinceramente, estando dentro da profissão, acho que nós temos um conjunto de conhecimentos tão grande que dá para fazer uma quantidade de valências, de não é? Sim, sim. E acho que e a parte autónoma de enfermagem também pode entrar, não é? Tem muita coisa para entrar. Uhum. Eu sempre achei isso. E depois acabou por ser um cruzamento de vários fatores. Portanto, o facto de eu gostar muito da questão da relação com a pessoa, o facto de eu ter contactado muito com esta questão das doenças crónicas e do controle, principalmente da diabetes e da obesidade. E depois tive a oportunidade de começar a trabalhar, para além de continuar a exercer a parte técnica e instrumental, logo quando comecei a trabalhar, comecei a dar consultas nesta área, consultas de endocrinologia, enfermagem de endocrinologia, onde fazia muitos ensinos, onde fazia muito acompanhamento de doentes que tivessem a fazer tratamento de obesidade e que tivessem a fazer controle de diabetes, portanto tudo o que fosse autovigilância, monitorização de glicémias, controle de complicações da doença, estilo de vida, alimentação. Tem que ter muitos conhecimentos, não é? Já não tem que ser muito transmitido, as pessoas têm que ter muito essa percepção, muito essa noção. Sim, exige um bocadinho, porque como tu sabes e como tu também, não sei se tu achaste, mas eu pelo menos achei, nós não tivemos grandes conhecimentos disso. Nada, no curso, não é? Sim, nós temos uma noção, dizem-nos o que é que são estas doenças, dizem-nos que a pessoa não deve ser obesa porque faz mal. Exatamente, e pouco mais. Exatamente, e dizem-nos que existem algumas doenças de comportamento alimentar, pronto, mas só um bocadinho da anorexia, da bulimia, mas assim exatamente. Uma coisa por e depois depende um bocadinho da sorte que tens. Se fores parar a um serviço onde contactes com isso, ótimo. E aí também depende do orientador, se te estimular a estudar isso, etc., ótimo. Se não, ficas um bocadinho por aí. E eu notei muito isso. Quando comecei a trabalhar, comecei a trabalhar e a contactar e percebi, ok, não vai dar aqui, não consigo de todo só fazer picas no dedo, pesar e ver tensões. Tu quando desempenhas o teu trabalho tens que tentar ser o melhor que podes naquilo que fazes. Pronto. E eu tive a sorte, por acaso, também gostar muito desta área e se pudesse escolher, acho que seria mesmo o trabalho que eu escolheria, ou seja, nesta área. Mas a partir de uma certa altura eu comecei a sentir que não era suficiente, ou seja, que aquilo que eu tinha aprendido e aquilo que eu sabia na licenciatura não estava a ser suficiente para responder às dúvidas das pessoas, para eu própria sentir que mais segura, não é? Exatamente. A responder e a saber. Exatamente. Pronto, e então procurei uma alternativa e já conhecia de nome este mestrado, conheci os professores, já tinha tido bons feedbacks sobre ele e pronto, e fui. E foi muito útil porque é muito virado para a parte clínica. Todas as pessoas que o procuram são pessoas licenciadas e a grande maioria já trabalha, portanto eu contactei muito com não é? Ter a experiência, também ter o ponto de vista de cada profissional. Sim. Curiosamente, como eu já esperava, eu era a única enfermeira, não é? Também não, e como eu te digo, ainda não há muitos enfermeiros a trabalhar nesta área, mas havia muitos nutricionistas, muitos médicos, muitas pessoas de outras áreas que me ensinaram muito e isto fez com que eu, ao longo do tempo, fosse notando um raciocínio diferente. Nas minhas consultas também notava que tinha uma abordagem completamente diferente com as pessoas, uma vontade diferente e eu acho que foi muito enriquecedor. No fim, notei que acho que foi muito enriquecedora toda a experiência, não só a nível académico, mas mesmo pessoal e no trabalho. Tenho uma última pergunta para ti, que é, uma pessoa que tenha problemas de comportamento alimentar, de compulsão alimentar, tenha obesidade, o que conselho, o que é que tu dirias a alguém que percebe que algo não está bem e que sente que precisa de ajuda? Que mensagem é que achas que era importante transmitir? Então, a primeira coisa, nem sempre o facto de a pessoa ter obesidade
significa que, eu vou falar um bocadinho primeiro na obesidade, depois na compulsão alimentar, são assim os nossos 2 temas principais. Nem sempre o facto da pessoa ter obesidade significa que seja uma pessoa preguiçosa ou descurada ou que não liga ou que não leva nada a sério na vida, nem sempre, embora muitas vezes seja essa a ideia que a grande maioria das pessoas tem, sim, quando vê alguém obeso ou que não quer saber de nada ou que não é uma pessoa empenhada. E muitas vezes as pessoas com obesidade dizem-nos isso, que às vezes até no mercado de trabalho ou... sentem que são julgadas, não é, Joana? São um bocadinho postas assim de lado. Olha, no dia a dia, sim. Porque se não tens cuidado com o teu corpo, então não tens cuidado com mais nada. Com mais nada. Não é bem assim, pronto. Nem sempre, ou seja, eu não estou a dizer que o problema... ou seja, que a pessoa não tenha impacto na resolução do problema, porque é totalmente... Toda a força está na pessoa. No entanto, muitas vezes esse problema é difícil de ser resolvido só pela pessoa, ok? Portanto, se eventualmente a pessoa já tentou muitas dietas milagrosas, muitas dietas do chá verde, muitas dietas do batido em pó e não resultou, provavelmente, das duas uma, ou tem estado a fazer todas as que não estão certas, que também é provável, a maioria dessas dietas não funcionam, não sei se alguém acredita nelas, mas elas não funcionam. Portanto, ou então talvez precise mesmo de ajuda de alguém especialista, porque, e aqui também já tocando um bocadinho na compulsão alimentar, a hora da alimentação não tem que ser um momento em que a pessoa, não é? Sim, um momento em que a pessoa sofra ou que cause incómodo à pessoa ou que faça com que a pessoa passe o dia inteiro a pensar nisso, ok? Não quer dizer que seja errado que isso aconteça, não é certo nem errado, é um problema e se a pessoa se sentir como isso então é mesmo um problema, mas tem solução, ok? E há muita gente, há muitos profissionais que estão prontos para ajudar alguém que sinta isso. Portanto, eu acho que a mensagem principal aqui é: a obesidade é um problema, sim, e é cada vez mais um problema de saúde pública, mas nem tanto pelas questões estéticas, principalmente pelos problemas que podem vir daí, porque tem muitas doenças associadas e nós sabemos, tem muitas complicações a longo prazo, também sabemos, mas, acima de tudo, primeiro que isso tudo, é importante que a pessoa tenha a vontade de procurar ajuda e não seja por imposição de mais ninguém. Quando essa vontade surgir, que a pessoa procure algum profissional, aliás, provavelmente até uma equipa de profissionais, porque isto é sempre um trabalho de equipa, uma equipa de profissionais capazes de a ajudar e ter a noção de que isto é um caminho contínuo, sempre. Não acaba quando a pessoa atinge a meta dos X quilos, não vai acabar aí, porque a obesidade é uma doença crónica, como a hipertensão, como a diabetes, é uma doença crónica. Portanto, nós atingimos o objetivo dos X quilos e depois, como tu disseste, vem a batalha mais difícil, que é manter o peso. Portanto, aí vem a alteração dos estilos de vida, vem a mudança daquilo que não fizemos tão bem até aqui, que às vezes é ainda mais difícil, mas tem de ser feito. E depois, falando na compulsão alimentar, que está tantas vezes ligada à obesidade, não só, mas muitas vezes estão relacionadas, é um problema muito comum, e quem trabalha nesta área contacta com, eu diria, diariamente pessoas que tenham este problema, portanto, eu acho que és muito corajosa em falar disto, porque é muito preciso, e eu próprio já tinha comentado com muitas pessoas que estava na altura de alguém falar sobre isto, e eu espero que o teu canal tenha muita adesão e que muita gente veja isto, porque é um tema muito comum. Quem trabalha com doentes sabe, e as pessoas dizem, se calhar não sabem o nome, ou não sabem que é este o problema, mas sentem-no, e quantas vezes, eu diria que todos os dias eu ouço alguém dizer que o trabalho correu pior, por isso, olha, cheguei a casa e um lado, olha, não sou tanto de doces, cheguei a casa e foi um balde de pipocas, ou um saco inteiro de pão, e as pessoas acham que são as únicas, não são, okay? Não são as únicas, isto é comum, é normal, quer dizer, não é normal, mas acontece a muita gente. Pronto, portanto, tem resolução. O primeiro passo é a pessoa perceber que isto acontece. Não é um bicho de 7 cabeças, mas precisa de ser resolvido, precisa de ser tratado, com a procura de um especialista. E aqui, um especialista, muitas vezes, vale o que for, nem que seja... muitas vezes o médico de família até é o ponto de partida e a partir daí vai direcionar a pessoa para onde tiver que ir, para um psiquiatra, para um endocrinologista, para quem tiver que ser. Mas depois, a partir daí, é falar abertamente sobre isto, exatamente como tu estás a fazer, porque a pessoa não está sozinha, nunca está sozinha.
Eu acho que o mais importante é ter esta noção. A pessoa não está sozinha e só precisa de identificar o problema e procurar ajuda. O resto, eu acho que os profissionais hoje em dia vão estando mais capazes para de lidar com estes problemas e vão estando mais despertos para estas questões. Eu, pelo menos, quero acreditar que sim. E também são problemas que vão surgindo cada vez mais, portanto, nós temos que saber responder-lhes e estar preparados para eles. Sim. Joana, agradeço-te muito. Obrigada pelo teu tempo. Muito. Também eu gostei muito. Obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Eu sei que não é fácil neste bocadinho. Não, mas vale sempre a pena para me encaixares aqui. E foi ótimo. Obrigada.